Graças e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Desejar uma boa noite a cada um daqueles que já se encontram aí ligados em mais uma live. Queremos convidar a você a mais um dia adorar, exaltar o nome do Senhor. Pega essa live, compartilhe o máximo de pessoas que você puder. Abençoe outras pessoas, abençoe outras vidas a serem alcançadas também pela bênção do Senhor, pela palavra de Deus. Nós vamos estar fazendo uma oração para que nós possamos iniciar mais essa noite, onde nós estaremos louvando, exaltando, engrandecendo e dizendo que o Senhor Ele é bom, que o Senhor Ele é fiel. Eu quero que você convide ao Senhor aí onde você estiver, na sua casa, quem sabe no seu trabalho. Eu quero que você leve e ore junto conosco, para que o Senhor Ele venha te abraçar, para que o Senhor Ele venha te alcançar, para que o Senhor Ele venha manifestar o seu poder e a sua glória sobre a sua vida. Eu tenho certeza que o Senhor Ele vai de encontro nessa noite, aleluia, tocar sobre o teu coração. Eu creio que o Senhor nessa noite Ele marcou um encontro com você. Nós estamos vivendo, quem sabe, o momento mais difícil de se viver, de se entender aquilo que tem acontecido ao nosso redor. Mas Deus Ele tem preparado, a sua porção, o seu Espírito Santo. Ele tem preparado a sua presença para nos renovar, para nos trazer vida. E eu tenho certeza que nessa noite Ele quer falar com você. Ele quer levar a paz sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu coração. Há um Deus que a sua palavra ela não volta atrás, ela não volta vazia. Há um Deus que ama a sua vida e que marcou um encontro com você na noite de hoje. Senhor Deus e Pai, é diante da tua presença, Senhor, que nós queremos te convidar. Meu Deus, que o Senhor possa, através da vida de cada um dos teus filhos que estarão aqui, ó Deus, ó Pai, que o Senhor venha ministrar sobre os corações das pessoas que estão do outro lado, Senhor. Meu Deus, usa, Pai, a cada um dos teus filhos que aqui se encontram, nosso irmão Fernando, meu Deus, o Alan, Pai, o Léo, meu Deus, o nosso irmão José, a Michele, meu Deus, a nossa irmã Rose, Pai, que estarão, ó Deus, meu Pai, transmitindo através de um louvor, através de uma canção, a presença, a paz que o teu Espírito Santo tem para dar. Capacita-nos, ó Deus, na noite de hoje, e assim fala, e assim toma a frente, toma a direção, em o nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Nós te pedimos, nós te glorificamos e nós engrandecemos ao teu nome, porque nós acreditamos que o Senhor poderá fazer todas as coisas. Por isso, cura, liberta, transforma, restaura, Pai, através da tua palavra, através dos louvores, alegra corações na noite de hoje, meu Deus, em o nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Nós assim te pedimos, nós assim te agradecemos. Fica conosco, em nome de Jesus, amém, amém. Amém, a paz do Senhor a todos que estão acompanhando essa live. O que eu gostaria de dizer neste momento, o Senhor está falando ao meu coração há vários dias, por estarmos passando, por esta luta, que Ele pede para que você venha acalmar o seu coração, que você venha confiar nele. Muitas vezes olhamos para o dia de hoje, o dia de amanhã, e a gente não vê esperança, mas o Senhor nos dá esperança todos os dias. Quando eu lembro que não há esperança, o Senhor Jesus me lembra do sacrifício no Calvário, que Ele padeceu, que Ele sofreu na cruz do Calvário por cada um de nós. Por isso estamos aqui nesta noite, para adorar e engrandecer o nome santo do nosso Deus. Amém? Fique com essa palavra nesta noite, que você possa se fortalecer. Muitas vezes estamos fracos, mas que o Senhor está te dizendo nesta noite, se fortaleça, busque em mim a sua força. Se você está fraco,
Busque em mim a força, que eu te darei as ferramentas que você necessita, amém? Glória a Deus. Deus abençoe a vida de cada um de vocês que está acompanhando, amém? Que possamos ter uma noite abençoada, que o Senhor possa falar no coração de cada um de vocês. Glória a Deus. Amém. Boa noite a todos. Pai seja convosco aí na sua casa. Bom, é isso. Gostaria de louvar uma música que fala muito comigo. Chama o Carpinteiro. Amém? Vamos nessa, glória a Deus. Esconda a mente nas asas do seu amor. Esconda a mente nas asas do seu amor, do seu amor. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é o som, qual é o som? Qual é o som, qual é o som de Jesus Cristo descendo à terra? Qual é o som, qual é o som? E este é o som do carpinteiro batendo a porta, do carpinteiro batendo a porta. E este é o som do carpinteiro batendo a porta, do carpinteiro batendo a porta. E este é meu som. Lado de dentro eu abro a porta, lado de dentro eu abro a porta. E este é meu som. Lado de dentro eu abro a porta, lado de dentro eu abro a porta. Oh! E esse é o som. Lado de dentro eu abro a porta, lado de dentro eu abro a porta. E este é o som. Lado de dentro eu abro a porta, lado de dentro eu abro a porta.
Amém. Glória a Deus. Deus é bom e o diabo não presta. Vamos nessa. Amém. Pediram para mim falar alguma coisa aqui. Vamos sair um pouquinho do script, então. Que com Deus é assim, né? A gente planeja uma coisa, mas Deus vem e muda totalmente, né? Cara, uma coisa que Deus tem falado muito comigo nesses últimos dias é sobre a bondade dele, né? Deus continua sendo bom. Essa é a frase que define esses últimos dias, essas últimas semanas, né? Deus continua sendo bom. Por que ele coloca essa frase quando eu estou orando, quando eu estou conversando com ele? Ele fala: José, eu continuo sendo bom. Ainda que falte tudo, ainda que o mundo diga o contrário, eu continuo sendo bom. E nisso, numa oração, num sonho, eu nem ia falar isso, mas Deus colocou no meu coração. Eu tive um sonho há um tempo atrás, onde eu me encontrava num lugar que parecia tipo um lixão, sabe? Um lixão. E eu estava bem no meio desse lugar e em volta de mim havia muito lixo. E esse lixo, eu lembro que eu sentia muito nojo dele, eu tentava sair dali, mas quanto mais eu saía, mais aquele lixo tentava me tomar, era tipo assim, ele tentava me submergir, sabe? E eu tentava escapar e aquilo ficava difícil. E eu lembro que no sonho, a única forma de eu conseguir sair daquele lixão era agarrando uma mão. Era agarrando uma mão e aquela mão me puxava, me tirava dali. Eu não conseguia ver o rosto de quem estava me puxando. Eu só conseguia ver literalmente uma mão. Essa mão me agarrava e me tirava dali. E eu chorava, eu muito desesperado no sonho. Eu falava, por quê? Por quê? Eu lembro que eu sentia muito medo de estar ali. E eu lembro que nesse mesmo sonho, essa mesma mão, essa mesma pessoa me deu uma água para mim tomar. E eu lembro que essa água era tão gostosa, nossa, era a água mais gostosa que eu já provei na minha vida. E eu tomava um copo e eu queria tomar mais. Eu falava, me dá mais um copo. E eu tomava vários copos daquela água, e aquela água não me saciava, eu queria mais. E eu, sabe, bebia que chega, eu me engasgava, né? E eu peguei esse sonho nessa questão de que Deus continua sendo bom. Ainda que o mundo tente nos atolar com as suas mentiras, com as suas vaidades, com a sua, sabe, muitas vezes querendo impor algo sobre você que você não é, Deus continua sendo bom. E só Ele pode te dar essa água que vai matar a sua sede, sabe? Eu louvo muito a Deus por estar onde eu estou hoje, né? Porque eu passei durante essa pandemia, passei por meses muito difíceis. Eu acredito que muita gente, né, passou por dias difíceis. A gente tem visto muitos suicídios, tem visto muitas pessoas morrendo de Covid, mas mesmo assim, Deus continua sendo bom. Amém? Era isso que eu queria falar. Que Deus abençoe e possa tocar cada pessoa que esteja assistindo nesse momento. Amém? E é isso aí. Deus está contigo e está conosco. Cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor. Espero que todos estejam nas suas casas, estejam bem, que todos estejam confortáveis também. Essa noite de terça-feira, eu confesso que é uma honra estar aqui, trazendo a palavra, e também eu estou com medo. Então, aqui, hoje foi um dia de sentir frio da barriga. Hoje. Já começou de manhã, né? Primeiro dia na Empresa Nova. E agora, trazendo a palavra numa live. Para pessoas que eu nunca vi, que nem me conhecem, talvez. Mas, né? Deus ele tá na frente, Deus está no caminho. E Ele é o sabedor de tudo. Irmãos, abram suas Bíblias no Salmo 37, versículo 23. Salmo 37,
versículo 23. Acredito que todos já encontraram, né? Diz assim: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço, e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência, nem mendigar o pão. Compadece-se sempre, e empresta a sua descendência abençoada. Apartai-te de todo mal e fazer o bem, e terás morada para sempre. Aleluias. Vamos orar rapidinho, irmãos? Senhor, meu Deus, maravilhoso, eterno Pai, eis aqui a sua palavra, Pai. Essa palavra tão preciosa, Pai, essa palavra que alimenta, essa palavra que sara, essa palavra que cura, essa palavra que liberta, Pai. Oh, Senhor, Pai, nessa noite eu sei que tem pessoas sedentas de Ti, Pai, sedentas da Sua presença, sedentas da Sua face, Pai. Por isso eu te peço nessa noite, vem falando com nós, Pai. Eu sou aqui, Pai, sou um instrumento Seu. A minha língua é só um instrumento Seu, Pai. E eu dou tudo a Ti, Pai, porque isso tem que ser conduzido por Ti, Pai. Pai, toma conta dos meus pensamentos, toma conta da minha língua, Pai. E tudo que sai aqui provém da Tua boca, dos Teus pensamentos, Pai, que vem de Ti e não de mim, Pai. Mata a minha carne nesse instante, nesse momento, Pai. Para que fale com cada um e cada um que esteja nessa live, neste lugar aqui, Pai. E não permita que ninguém, Pai, que ninguém deixe essa live nessa noite da mesma forma que entrou, porque a Sua palavra é a única, Pai. É a única coisa que é capaz de nos transformar. É a única coisa que é capaz de nos fazer nos arrepender dos nossos erros. É a única coisa que é capaz de nos salvar, Pai. E eu te peço, fala conosco diretamente em nosso coração essa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, geralmente eu sempre trago um tema e eu vou explanando em cima desse tema. E vou trazendo a palavra em cima desse tema que eu explanei. Só que essa noite, enquanto eu conversava com Deus, Pai, o que eu vou levar para a live? O que eu vou conversar na live? O que eu vou falar na live? O que o Senhor quer falar comigo? Como o Senhor quer me usar nessa live? E eu falando com Deus, e Deus me colocava no coração uma coisa para eu falar sobre a minha história. Não posso dizer que é um testemunho, porque o testemunho ele é contado através dos terceiros. A gente vê na Bíblia um testemunho muito forte, que é o testemunho de Jó, que é Deus testemunhando por Jó. Que eu acho impressionante isso, porque Deus fala, não é que problemas técnicos. Acontece. Não foi que o diabo chegou em Deus e falou de Jó. Não. Deus chegou no diabo e falou assim: andaste pela terra, viste meu servo Jó? Viu como é que ele é um homem reto? Viu como que ele é um servo obediente? Então o diabo faz um desafio com Deus. Mas Deus conhecia o coração de Jó. Isso é um testemunho. Como eu estou contando a minha história, então aqui é a minha história, não o meu testemunho. E para começando no começo, sim, eu sou o filho mais novo de 3 irmãos. E eu nasci numa família, irmãos, que embora não fosse cristã, embora não conhecesse a palavra de Deus, tinha preceitos e valores cristãos. Eu posso dizer que com meu pai, eu só aprendi coisas boas com meu pai. Só bons exemplos. Tanto meu pai quanto minha mãe. Tudo aquilo que eu aprendi de ruim na minha vida, tudo aquilo que eu aprendi de errado na minha vida, não foi em casa. Não foi através dos meus pais, não foi através do meu pai e da minha mãe. Tudo que eu aprendi de ruim na minha vida, não foram com eles. Com meus pais, com meu pai e com minha mãe, eu só tive bons exemplos. Por que Deus está pedindo para contar a minha história? Ele colocou um tema nessa pregação. Ele fala assim, esse tema diz o seguinte: o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E através da minha história, ele quer que através da minha história hoje eu mostre exemplos de todas as vezes que eu caí
outras vezes que eu precisei dele e Deus ele se fez presente na minha vida. Muitas vezes a gente não sabe, a gente às vezes passa por coisas que a gente nós não percebemos que Deus ele esteve presente ali. Mas quando Deus ele faz a gente revistar, a gente reviver as nossas memórias, nós percebemos que Deus estava presente em cada ponto da nossa vida. E através da minha história eu quero mostrar isso para vocês. Percebam que eu disse aqui que a minha vida, a minha família não era uma família cristã. Porém, eu cresci num lar com preceitos cristãos. Eu nunca vi meu pai querer se dar melhor em cima dos outros. Eu nunca vi meu pai dar um exemplo de desonestidade. Pelo contrário, meu pai sempre foi uma pessoa extremamente honesta. Tanto meu pai quanto minha mãe. Eu nunca vi meu pai demonstrar falta de respeito com a minha mãe. Pelo contrário, eu sempre vi ele tendo uma tremenda falta de respeito com minha mãe. Um tremendo respeito com a minha mãe, perdão. Ele sempre teve muito respeito com a minha mãe. Eu nunca sequer ouvi meu pai falando palavrão em casa. Por aqui eu já começo dizendo que, veja só, eu não nasci num lar cristão, mas Deus me abençoou desde o ventre da minha mãe. Que Ele me colocou num lugar tranquilo e num lugar que eu pude crescer sendo eu. Eu pude ser criança até quando eu quis ser criança, porque meu pai e minha mãe nunca me fizeram pressão para que eu evoluísse mais rápido do que eles necessitassem. Então, assim, eu já começo a ver a mão de Deus aí, já no meu lar, dentro do lar onde eu cresci, dentro da família onde cresci, eu já começo a ver a mão de Deus. Só que, irmãos, vocês sabem que nem tudo é perfeito, né? Ainda mais quando um lar é composto de pessoas. Meu pai e minha mãe não são perfeitos, mas eu disse aqui que eu sou caçula de 3 irmãos, né? E sendo caçula de 3 irmãos, eu tenho pro irmão do meio, são 4 anos de diferença, e pro meu irmão mais velho são 5 anos de diferença. Eu imagino que essa seja a pior configuração possível que alguém possa ser caçula numa família. Porque você não está muito próximo dos outros irmãos, para você ter uma vantagem física que você possa impor respeito. E você não está muito distante, de forma que eles vão cuidar de você realmente como um irmão mais novo. Eles vão cuidar de você realmente como o caçula da família. E eu sofri bullying dentro de casa, por incrível que pareça. Eu comecei sofrendo bullying dentro de casa. Porque meus irmãos me atazanavam, meu Deus do céu. E isso também começou a compor a minha personalidade. E de alguma forma eu precisava criar mecanismo para me defender deles também. Eu não tinha como me defender com a força, mas eu tinha que procurar um mecanismo para me defender deles. Por exemplo, às vezes eu apanhava deles. Às vezes não doía. Só que, para eu ver eles apanhando também, né? O pessoal apanhava, eu abri o berreiro, né? Abri o bocão. Só que não tinha sentido nada. Minha mãe via aqui, o que foi, menino? Me bateu. Eu pegava e arrebentava eles. Aí quando eles desciam, eu começava a achar o bico na cara deles. Descendo todo torto, apanhado. Só que, irmãos, pensa uma coisa. Quando você usa da desonestidade, nem sempre dá certo, né? Às vezes minha mãe pegava eu rindo. Aí sobrava pra mim, né? Eu que apanhava. E depois eu que tinha que aguentar. E assim foi. Eu fui criando uma personalidade. Minha personalidade foi sendo moldada de acordo com o que eu ia tentando me esquivar, me defender deles. E eu comecei a criar também uma personalidade forte por causa disso. Tão forte ao ponto de que quando eu terminei o pré, que eu comecei a estudar na primeira série, eu falei pra minha mãe, eu cheguei pra minha mãe e falei assim, mãe, eu não quero estudar nas escolas perto de casa, porque eu sou da região de Osasco, da periferia de Osasco, e eu não queria estudar nas escolas da periferia de Osasco. Eu queria um estudo melhor pra mim. E eu enchi o saco da minha mãe, tanto que minha mãe me colocou no centro de Osasco. Então, desde os 7 anos de idade, eu vou e volto para a escola de ônibus. Era 1 hora de ônibus para ir, que era mais tranquilo, né? E 1 hora ensardinhado para voltar, todo dia. Saía de casa às 11 horas da manhã, que eu entrava meio-dia e 10 na escola. Chegava em casa mais de 7 horas da noite, porque eu saía às 6h10 da escola. Todo dia. Era essa via crucis, né? E acontece que como eu pegava ônibus todo dia,
eu gostava muito de ônibus. E dentro das minhas brincadeiras eu comecei a inserir isso. Eu tinha muitos brinquedos, né? Tinha carrinhos que meus pais me davam. Mas eu gostava de fazer as coisas por conta própria. Eu sempre tive isso, essa questão da criatividade. Eu gostava de fazer as coisas por conta própria. Aí tinha uns tocos de madeira que eu desenhei um ônibus nesses tocos de madeira. E eu ficava brincando no quintal, imitando o ônibus. Aí o que meu irmão fez? Meu irmão mais velho, ele viu eu imitando o ônibus. Pra ele o som parecia o som de um peido. E aí começou o meu inferno. Começou o primeiro inferno na minha vida, com 7 anos de idade. Meu irmão, ele me apelidou de peida pela boca. Meu Deus do céu. Imagina a cena, irmãos, imagina a cena. Quem já assistiu o Chris vai imaginar isso junto comigo. Lembra uma cena, um episódio do Chris, que tinha um ladrão que subornava ele, e o Julius descobre isso. E quando o Julius descobre, ele pega o ladrão e fala assim, se você fizer qualquer mal pro Chris, onde você estiver, eu vou estar. Quando você estiver tomando banho, eu vou estar. Quando você estiver lendo um livro, eu vou estar lá. Quando você estiver jantando, eu vou sair da sua sopa. E era assim, irmãos. Pensa na cena. Eu ia pro quarto, meu irmão tava lá. Peida pela boca, peida pela boca, peida pela boca. Peida pela boca, tem merda na cabeça. Eu ia pra sala, meu irmão tava lá. Eu ia pra cozinha, meu irmão tava lá. Eu ia pra lavanderia, meu irmão tava lá. Eu ia pra garagem, meu irmão tava na garagem, atrás de mim. Peida pela boca, peida pela boca, peida pela boca. Eu ia pro banheiro, meu irmão tava lá. Irmãos, eu digo pra vocês, eu trancava a porta do banheiro pra fazer, né, meu momento íntimo ali. Só que é um banheiro, é aquela tranca que se tranca por dentro. Então não precisa abrir por fora. Você vem com uma chave e você abre por fora. E meu irmão, ele vinha abrir a porta e começava a soltar aquela palavra. Era opressor. Era opressor. Chegou o ponto de um dia a gente tá vindo da casa da minha tia, de uma tia nossa, né? E meu pai vinha escutando o rádio. Tinha uma música que ela falava assim, ó, Please Congo, Please Congo, Congo. Aí meu irmão pegou essa música e ele fez a adaptação. Que era mais ou menos assim. Please peido, please. Imagina, irmãos, dentro do carro escutando isso. Aí começou, quem peida pela boca tem merda na cabeça. E please peido. E era esse inferno. Eu chegava da escola, começava o inferno. Antes de ir pra escola, tava o inferno. Fim de semana era isso na minha cabeça o tempo todo. E isso começou a me atrapalhar também, assim, em relação à concentração. Isso começou também a entrar dentro de mim e minar isso dentro de mim. E eu comecei, por conta disso, a ficar muito irritado mesmo, porque eu não tinha paz, né? Isso começou a me deixar muito irritado, e isso começou a sair pra fora, essa irritação. Toda essa irritação começou a sair pra fora, que eu já não estava mais conseguindo segurar dentro de mim. Hoje em dia, todo mundo diria que era bullying, né? Eu já sofria bullying já naquela época, dentro de casa. Mas, irmãos, pense uma coisa. Tudo que vocês sofrerem na sua vida, tudo que vocês estiverem passando na sua vida, sempre vai ter um aprendizado nisso. E vocês vão utilizar isso no futuro. Isso vai ser benéfico para vocês. Vocês vão entender melhor o que eu vou dizer aqui. Um dia eu estava na escola, e eu estava fazendo lição, e eu concentrado na lição, né, concentrado e com isso na minha cabeça, e aqui martelando na minha cabeça, né, e aqui a fala do meu irmão martelando na minha cabeça, a fala dele martelando, e eu ali na escola aquela fala martelando, e me lembro que a professora me chamou, não lembro qual foi a minha reação, não lembro direito qual foi a minha reação, eu sei que eu respondi muito mal criado para ela, e ela se espantou, porque ela não tinha visto uma manifestação desse tipo vindo de mim, né, eu sempre fui muito educado, eu nunca fui tipo de responder superiores, pode ser quem for desses superiores, é difícil de responder. E ela se intrigou com aquilo e ela me chamou para conversar. E nesse dia, estava ela e a filha dela fazia magistério e ela estava estagiando para ser professora também. Então estava a filha dela lá na sala esse dia e elas me chamaram para conversar. E ela me perguntou o que está acontecendo. E eu desabafei com ela e falei tudo o que estava acontecendo dentro de casa. E às vezes minha esposa me conta a história, minha esposa me pergunta se minha mãe não via. Olha, eu não lembro de minha mãe repreender meu irmão por causa disso. Nem minha mãe, nem meu pai, eu não lembro de eles repreenderem ele por causa disso. E aí eu comecei a falar pra ela tudo que estava acontecendo. Aí esse dia eu falo pra vocês, quando eu começo a olhar pra trás assim, eu começo a ver a mão de Deus nisso. Porque esse dia, a filha dela chegou em mim e falou assim, mas você peida pela boca? Não.
Então o que ele está falando para você é mentira, não é verdade. Se é mesmo, é verdade. Então por que você fica nervoso? Eu não sei. Faz o seguinte então. Quando ele falar com você, usa a sua imaginação. Finge que ele não está lá. Finge que não é com você. Essas foram as palavras, foram uma das melhores palavras que eu já ouvi na minha vida. Nesse mesmo dia, quando eu cheguei em casa, eu pisei em casa, ele já começou com a zoeira, né? Aí eu usei uma coisa que eu tenho muito forte, eu sempre tive muito forte, eu sempre tive uma imaginação muito fértil. E na minha cabeça, assim, eu olhava pra ele, comecei, na minha imaginação, eu calava ele. E eu escutava ele assim, ó. E eu não escutava ele falando. A partir desse dia, ele começou a não falar mais essas coisas pra mim. A partir desse dia, eu comecei a vencer o bullying do meu irmão dentro de casa. Isso foi tão forte na minha vida, esse fato de eu vencer isso, que eu nunca mais passei bullying na minha vida. Nunca um apelido sequer peidou. Nunca sequer um apelido ele pegou em mim. E olha que foram vários, hein? Filé de borboleta, chassi de grilo, orelhudo, caveira de Killer Stink. Foram vários apelidos. Mas nunca nenhum apelido pegou em mim. Sabe o que Deus quer dizer pra você hoje? Sabe o que Deus quer dizer pra você nessa noite? Ele quer dizer que toda opressão, toda palavra maligna, tudo aquilo que o diabo tem colocado no seu ouvido, tudo aquilo que ele tem falado contra você, que ele tem colocado pessoas para falar contra você nessa noite, ele está colocando por terra. E Deus está colocando por terra tudo aquilo de negativo. É apelido? Está caindo por terra nessa noite. Deus vai te dar um planejamento, vai te dar um plano, vai te dar uma estratégia para você acabar com tudo isso. A partir dessa noite você verá que todas essas palavras negativas, essas palavras malignas do inimigo, elas não vão ser mais na sua vida. Porque existe um Deus que é maior que tudo. Existe um Deus que é dono de tudo, que é criador de tudo isso nesse mundo. E nenhuma palavra do inimigo vai prevalecer sobre a sua vida. Deus está te dizendo essa noite que nenhuma palavra do inimigo vai prevalecer sobre a sua vida. O inimigo tem investido contra ti, não tem? Eu sei que ele tem. Ele tem falado palavra negativa contra ti, eu sei que ele tem. Ele tem feito pessoas te humilharem, sei que ele tem. Eu sei que ele tem te colocado em situações humilhantes, eu sei que o inimigo tem feito isso. Mas nessa noite Deus está te dizendo que isso vai acabar, isso tem prazo. Isso um dia começou, mas tem prazo para terminar. Entrega a sua vida na mão de Deus. Quando alguém proferir qualquer palavra maligna, qualquer palavra que vai te colocar para baixo, qualquer palavra que vai te levar à depressão, Deus está te dizendo, ó, dobre seus joelhos e clame por Ele. Ele vai colocar também talvez pessoas na sua vida para te dar estratégia. Ou simplesmente vai te dar uma estratégia no seu coração, para que essas palavras malignas, essas palavras do inimigo, elas não venham sobressair sobre ti. O maior é o seu Deus. O maior é dele, aquele que ora por ti. Aquele que olha por ti, porque ele olha lá de cima, do eterno e sublime trono. Ele é maior que tudo. Ele é maior que o diabo, muito maior. Vocês têm noção do tamanho de Deus? Ele mede o céu. Esse céu que a gente olha aqui, que é tão grande, tão infinito pra gente, ele mede aos palmos. Tem noção, irmão, do tamanho de Deus? Ele descansa os seus pés sobre a terra. Oh, aleluias, como é grande esse nosso Deus. Oh, aleluias, como é grande esse nosso Deus. Oh, aleluias. Oh, aleluias. Eu venci, irmãos, porque Deus colocou uma pessoa na minha vida para me fazer vencer isso. Veja que eu só tinha 7 anos e Deus já agia na minha vida. Eu não tinha noção que era Deus. Eu não tinha. Mas daquela palavra, daquela moça naquele dia, foi Deus que colocou na boca dela tudo aquilo. E Deus me trouxe aqui, Deus me colocou aqui essa noite para te dizer que tudo que estão dizendo contra ti é mentira. Tudo que estão dizendo para te humilhar é mentira, não é verdade. Tudo aquilo que estão dizendo para te humilhar não é verdade. Deus me colocou aqui nessa noite para te dizer isso. Irmãos, simplesmente dê de ombros, vira as costas, não liga para o que estão te falando. Não liga, não liga. E eu venci o bullying, irmãos. Depois disso, nada, nenhum apelido me pegou. Eu não sofri mais com isso na minha vida.
E eu fui crescendo, e eu cresci numa... Já que eu cresci no meio de uma galera, era muito menino, era muito moleque. Era em torno de 20 moleques ou mais, era muito. E era uma bagunça, era como se você pisasse em ovos, imagina. Qualquer coisa que você... Era o seguinte, você tinha o direito de não ficar calado, mas tudo que você falasse voltaria contra você. Era assim que funcionava. Você não tinha o direito de ficar calado, mas tudo que você falasse voltaria contra você. E nesse ambiente eu nunca, jamais, um apelido ele pegou em mim. Alguém falava, zoava, bagunçava, mas nada ficou, porque aquilo que eu passei com meus irmãos me serviu para me fortalecer para esse tipo de coisa. Essa luta que você está passando não é em vão. Essa luta que você está passando para te fortalecer. E você vai sair dessa luta muito mais forte do que quando você entrou. Você vai sair muito mais fortalecido do que quando você entrou. Você não está passando isso em vão, não. Você não está passando isso em vão, não. Não está. Tudo que a gente passa nesse mundo, tudo que a gente passa aqui nessa terra, toda a luta é para nos fortalecer. Às vezes você não está passando por luta, você está passando por prova, porque Deus está te provando para saber se você é realmente fiel. Se você vai permanecer fiel, assim como Jó. Jó não passou por luta. Jó não passou por tribulação. Jó ele passou por prova. Mas não era Deus que estava provando, porque Deus sabia do coração de Jó. Era o diabo que estava provando, e Deus permitiu que o diabo provasse Jó. Só que vejam só. Quando Jó saiu daquela provação, Jó saiu muito mais fortalecido, ao ponto de ele dizer assim, que ele ouvia falar de um Deus, mas hoje ele conhece Deus. E é assim que você vai sair dessa luta, dessa prova, até dessa tribulação. Você vai poder dizer que você ouvia falar de Deus. Você ouvia, você escutava falar de Deus. Mas hoje você conhece Deus. Hoje você conhece a voz dele. Hoje você conhece a face de Deus. Assim como foi comigo também. Quando eu era criança, eu ouvia falar de Deus. Eu escutava falar que Deus é bom, que Deus é lindo, que Deus é maravilhoso. Eu escutava falar isso. Mas hoje eu conheço a voz de Deus. Hoje eu conheço a face de Deus. Eu conheço as obras de Deus. Eu conheço a soberania de Deus. E foi através das provas, através das lutas, através até das tribulações que eu mesmo causei para mim. E foi passando o tempo, irmão. Eu cresci. E com 10 anos, 1995, com 10 anos, quando eu ia para essa escola lá no centro de Osasco, eu ia acompanhado do meu irmão do meio. E era ele que me acompanhava, a gente ia e voltava junto. E vocês vão entender melhor assim, essa história do meu irmão. Meu irmão, eu tenho um irmão que ele dá muito trabalho pra gente. Meu irmão, ele é usuário de drogas, já foi preso várias vezes. E eu fui muito cúmplice dele, porque eu era muito próximo do meu irmão. Então quando ele começou a dar problema, quando meu irmão começou a apresentar problemas, né, a dar trabalho para meus pais, eu estava próximo dele. E eu vi tudo de perto, eu assisti tudo de camarote. Em 1995, ele planejou junto com o vizinho uma fuga de casa. Eu não sei para que queria fugir de casa, porque tinha tudo em casa, né? Tinha tudo que queria tinha em casa. Eu queria um tênis de marca, meu pai dava um tênis de marca. Eu queria uma roupa boa, meu pai dava uma roupa boa. Tinha comida de sobra. Eu estudava, né? Sempre, como nós fomos estudar em Osasco, teve uma educação boa também. Mas deu na cabeça dele que ele queria fugir de casa. E ele planejou com o vizinho, tudo, a fuga, e eu estava sabendo de tudo isso. Eu estava sabendo de todo o planejamento dessa fuga. E eu não falei para meus pais, eu me calei. Até que um dia ele fugiu de casa. Foram lá para Santos, ficaram lá uma semana em Santos. E eu sabia de tudo e eu não falei nada. E eu fiquei quieto, achei que naquele momento era a melhor coisa a ser feita. Eu fiquei quieto, não falei nada, eu fui cúmplice do meu irmão. E nesse meio tempo, assim que ele fugiu de casa, ele também já parou os estudos. E eu comecei a ir para a escola sozinho. Com 10 anos eu ia e voltava todo dia, né?
da periferia para o centro de Osasco para casa. Todo dia com 10 anos. E meu irmão ficou uma semana lá, até que acabou o dinheiro, gastou todo o dinheiro, ligou pro meu pai, e meu pai foi buscar ele, né? É uma fuga frustrada, não sei pra que fuga, não sei pra que fugiu. Só que a partir desse momento, começou uma espiral negativa na vida do meu irmão. Porque quando ele voltou para casa, ele começou a se alinhar com pessoas erradas. E meu irmão começou a andar por caminhos errados. Minha mãe falou assim, já que você não quer mais estudar, então você vai trabalhar. Em 95 ele começou a trabalhar, trabalhou 95, 96 direitinho. E a gente sempre muito próximo. E como eu era muito próximo dele e meus pais tinham confiança em mim, às vezes meu irmão queria sair, né? Meus pais não deixavam, aí quem que ele arrastava junto? Eu. Aí eu junto com meu irmão, arrastado, vou vir pra balada da vida aí. 10, 11 anos eu ia junto com meu irmão. 97, meu irmão começou a usar droga. E eu vendo tudo isso. E eu não falava nada. Eu não falava nada pra ele, eu não repreendia ele. Até porque eu não tinha noção. Mas eu também não falava pros meus pais isso. E nós começamos a passar assim uma luta muito grande. Porque ele começou a usar droga, ele começou a vender as coisas de casa. Ele começou a sumir com tudo em casa. Chegou ao ponto de ele arrumar dívida com os traficantes e passar o traficante na frente de casa assim, ó. Ir lá em casa, ameaçar a família toda, colocar a arma no portão, bater com a arma no portão e falar assim que se não pagasse, ele ia matar todo mundo naquela casa. Chegou a esse ponto. Chegou ao ponto do meu pai, ele pagar o traficante e falar assim, ó, faz um favor pra mim. Não venda mais nada pro meu filho. Se você vender, não venha me cobrar. Porque esse dinheiro que eu tô te dando é um dinheiro honesto, suado. Não é um dinheiro de vagabundo. E meu pai pagou o traficante e meu pai tomou medidas naquele dia. Meu pai pegou meu irmão e mandou ele lá pro Piauí, né? Com a nossa família, a família do meu pai, a minha família do Piauí. E meu irmão ficou lá no Piauí por 1 ano. E como tava lá no meio dos parentes, tudo, lá ele ficava tranquilo, e não dava problema. Depois de 1 ano ele voltou. Aí, quando meu irmão voltava, eu ficava uns 6 meses, mais ou menos, bem. Aí começava de novo, aí caía de novo nas drogas. E começava a se perder de novo nas drogas. E começava a vender as coisas nas drogas. Aí mandava pro Piauí de novo. Aí voltou do Piauí, ficou 1 ano no Piauí novamente, voltou do Piauí. Voltou do Piauí em 2000. Começo de 2000 ele voltou do Piauí. Aí ficou 7 meses tranquilo, né, sem fazer nada, sem aprontar. Aí ele começou de novo a aprontar. E ele começou a usar crack. Aí já caiu para a pior droga que existe, que é o crack. Meu irmão ele ficou irreconhecível, não reconhecia meu irmão. E ele chegou ao ponto de sumir com 3 televisões em casa em 1 mês. 3 televisões. E chegou ao ponto de a rua inteira, a nossa rua inteirinha, lá saber de tudo isso. Aí quando ele sumiu com a 3ª televisão, meu pai pegou e mandou ele de novo pro Piauí. Só que eu tava num estado, a nossa família estava num estado vexatório tão grande, que eu me lembro de sair pra rua pra brincar com meus amigos, né, pra conversar com eles, e alguns diziam pra mim assim, ó, não posso ficar com você porque você é o irmão do drogado. E isso entristeceu tanto meu coração, tanto, que eu cheguei a ficar uns 3, 4 meses sem sair pra rua. Até que começaram a me chamar de novo, e comecei a ter amizade de novo com o pessoal, mas isso me deixou com muita vergonha. E mesmo quando eu voltei a sair pra rua, eu tinha muita vergonha. E passando em cima de tudo isso que eu vinha passando, toda essa luta com meu irmão, o diabo já começava a colocar aqui, ó. Toda vez que ele caiu, o diabo colocava, a culpa é sua. Toda vez que ele caiu, o diabo vinha apontar, a culpa é sua. Você é culpado de tudo isso. Toda vez que ele aprontava, o diabo colocava, a culpa é sua. Tá vendo essa TV que não tem mais aqui? A culpa é sua. Tá vendo esse vexame que tá aqui? A culpa é sua. É toda a sua culpa. E eu ficava carregando essa culpa pra onde eu ia. Eu achava que aquela culpa era minha, que eu tinha culpa em tudo isso. Porque eu fui cúmplice do meu irmão. Eu vi tudo desenrolar, eu vi tudo acontecer assim, na frente dos meus olhos. E eu não tomei medidas. Eu não sei, hoje eu olhando para trás, eu não sei se eu poderia tomar qualquer medida, porque
Eu era mais novo que o meu irmão. Eu não tinha idade para tomar qualquer medida. E em 2000 ainda aconteceu uma coisa que também me entristeceu muito o coração. A gente tinha 2 carros na família, né? Meu pai tinha um Paraty e tinha um Fusca que era da minha mãe. E meu irmão, ele foi num show lá no Ibirapuera e deixou o carro na rua. Quando ele voltou, não encontrou o carro, o Fusca da minha mãe. Aí roubaram o carro dele, né? Quando ele chegou em casa, que deu notícia de que roubaram o carro, aquilo ali me indignou. Aquilo me indignou muito. Tudo que eu vinha passando, toda aquela luta com meu irmão, tudo. Ainda tinha mais isso ainda, isso me indignou muito. Aí eu falei assim, aquele dia eu falei assim, a partir de hoje, eu não acredito mais em Deus. Deus não existe. Deus não existe, Ele não está aqui, não é possível que Ele não está vendo. Não é possível que Ele não está vendo tudo isso. Deus, você não está vendo? Ó, meu irmão, roubaram o carro do meu pai, o carro da minha mãe. Tanto sacrifício, tanta luta para comprar, e levaram. Você não está vendo? E eu passei a não crer mais em Deus. E assim foram por mais ou menos 4 anos que eu andei à deriva, sem crer em Deus. E quando alguém vinha falar de Deus pra mim, eu era muito ríspido, era muito ignorante. Você tá falando pra mim de Deus? Deus não existe. Me prova que Deus existe. Por que Deus existe e está tendo guerra lá em Kosovo? Por que Deus existe e está tendo guerra lá no Iraque? Me fala então se Deus existe. Por que Deus existe então? Eu não entendi esse lance do livre-arbítrio. Né? A palavra vai dizer que muitos foram escolhidos, mas poucos foram chamados. Quando a palavra diz isso, ela quer dizer o seguinte: a palavra está aí, o chamado está aí para todo mundo. Assim como o sol ele nasce para todos, o chamado de Deus é para todos. Só que poucos são aqueles que se escolhem ser chamados por Deus. Eu não entendia isso. A palavra está aí, irmãos. As bênçãos de Deus estão aí. O chamado de Deus está aí. Ele tá aí, é tão claro como o sol, como a luz do sol. Ele está para todo mundo. Assim como a chuva, ela vem para todo mundo. Só que poucos se escolhem ser chamados. Poucos se escolhem ser chamados de servo. Poucos se escolhem ser chamados de filho. E eu não entendia isso. Eu não entendia isso. E por 4 anos eu vaguei. Vaguei perdido. Vaguei à deriva. E nesse processo, por tudo que eu vinha passando, existia algo em mim também. Eu tinha uma baixa estima muito grande. Eu me achava que eu não era capaz de nada. Eu achava que eu não ia ser capaz de nada na minha vida. Eu tinha uma baixa estima muito grande. Uma baixa estima, uma baixa moral. Eu achava que eu jamais seria capaz de ter um emprego, que eu pudesse sustentar uma família, que eu pudesse comprar uma casa, comprar um carro. Eu jamais imaginava que eu seria capaz disso. Eu jamais imaginava que eu seria capaz de encontrar uma pessoa para chamar de esposa e para ficar o resto da minha vida junto. Eu jamais imaginava isso. E eu via todo mundo prosperando, eu via tudo acontecendo na vida de todo mundo, mas a minha vida sempre demorou para acontecer as coisas, e não acontecia para mim. E isso só contribuía para que a minha baixa estima, ela caísse. E tudo isso vem se acumulando. Em 2002, o meu irmão foi preso. Foi roubar lá e acabou sendo preso. E nesse processo, quando ele foi preso, novamente o diabo ele voltou, né? É culpa sua. É culpa sua. É culpa sua. Se você tivesse falado para sua mãe, isso não teria acontecido. É culpa sua. E ficou aquela acusação. Então somou tudo isso, né? Essa acusação, a baixa estima, tudo isso vem se somando dentro de mim. E nesse processo também minha mãe ela sofreu muito com a prisão do meu irmão, né? E eu olhava, muitas vezes eu vi minha mãe chorando sozinha. E eu olhava aquilo e eu pensava, é culpa minha isso. Eu podia ter evitado tudo isso lá atrás, é culpa minha. A minha mãe está sofrendo. E minha mãe ela começou a passar por um processo de depressão. Minha mãe não falava. Minha mãe era muito difícil de falar. Quando ela falava muito baixo. Lembro que a gente viajando pro Piauí nesse ano que ele foi preso. A gente
chegava nas paradas, né, pra gente comer alguma coisa, tudo. E a gente ia pedir, né, ia pedir um lanche, pedir a janta, qualquer coisa que fosse. Aí eu pedia, meu pai pedia, meu irmão mais velho pedia. E chegava minha mãe, o que a senhora quer? E minha mãe não falava. Minha mãe não verbalizava. E eu via isso, né? E isso vinha minando dentro de mim. E sem perceber, eu comecei a entrar no estado de depressão. Sem perceber, eu não cheguei a entrar na depressão profunda, mas eu comecei a entrar no estado de depressão. E eu comecei a me sentir triste. Eu comecei a sentir um vazio muito grande aqui dentro. E uma tristeza. E eu comecei a sentir, eu não senti vontade de fazer as coisas. Eu comecei a não ver sentido nas coisas. Por que eu vou fazer isso? Não faz sentido. E eu comecei a lutar contra isso. Porque eu comecei a perceber que eu estava entrando nesse estado de depressão, nesse estado de tristeza. E eu comecei a lutar contra isso. Mas eu não entendia o que eu estava passando. Eu não entendia por que eu estava passando por tudo isso. E eu comecei a lutar contra isso, lutar. E nesse meio tempo também comecei a dirigir. Irmãos, pensa na pessoa que tinha um pé pesado. Olha, quem me vê dirigindo hoje e quem me viu no passado fala assim, você mudou. Eu acho que eu mudei muito. E eu não só tinha um pé pesado. Eu tinha um pé pesado e eu era muito ranzinza no trânsito e muito folgado também. Era muito folgado. O cara me deu uma fechada, eu voltava lá pra fechar ele. O cara tava vindo na faixa da esquerda, dava para o alto, o abençoado não saía da frente, eu passava pela direita, lambendo, pra entrar na frente dele, dar uma freada na frente dele. Era muito folgado. Arrumei muita confusão no trânsito, muito. E hoje, olhando pra essa fase da minha vida, é onde eu vejo assim, é onde eu mais vejo a mão de Deus na minha vida, porque eu arrumei muita confusão, era muito folgado, muito folgado, muito folgado. E nunca aconteceu um acidente comigo, e eu nunca levei um tiro. Porque fiz de tudo pra receber, pra levar um tiro, pra arrumar confusão. Mas nunca aconteceu isso comigo. Porque a mão de Deus, ela era na minha vida. Mesmo eu não crendo, mesmo eu não acreditando em Deus, a mão dele era comigo. Deus era comigo. Deus já me protegia. Mesmo eu não crendo. Aí aconteceu uma coisa, dirigindo. Em 2004. Junho de 2004. Tava eu e um amigo meu, chegou uma sexta-feira. Falei assim, vamos pra Curitiba? Vamos. 2 loucos. Então vamos pra Curitiba, vamos. Abastecemos o carro do meu pai, uma Paraty, né? Uma Paraty 1.8. Motor AP álcool. A Paraty do meu pai andava demais, aquela Paraty do meu pai. Então vamos pra Curitiba. Caímos na Regis, pegamos a Regis sentido Curitiba, andando 160, 170, 190. Passou a Serra de Juquitiba, começou a chover. Pergunta se eu aliviei o pé. Chuva, temporal, tempestade, não enxergava nada. E eu andando 140, 150, não aliviava o pé. E que nem louco andando. Aquele dia eu acho que eu ia fazer em menos de 4 horas para Curitiba. Aí eu passou uma serra do Bananal, né? Para quem conhece o caminho para Curitiba, é uma serra que ela se divide, né? Tem uma mão que vai para Curitiba, uma mão que vem para o outro lado, fica uma aldeia no meio. E eu descendo o pé no carro e pisando. Aí alguma coisa veio uma voz assim no meu ouvido e falou assim: diminui. Daí eu pensei, mesmo, vou diminuir aqui para economizar porque o carro tá bebendo muito. Aí eu tirei o pé, comecei a reduzir. Tava vindo 140, tirei o pé, 120, 100. Na hora que eu entrei a 100 tinha uma curvinha para a direita, mas não era uma curva fechada. Uma curva rápida, que ali você não precisa nem frear, né? Você não precisa nem tirar o pé. Era uma curva assim bem leve. Na hora que eu entrei nessa curva, eu senti a traseira rabiando. A traseira foi embora. Na hora que a traseira foi embora, eu contra-estercei, né? Pra não deixar o carro rodar. Aí eu fui de lado e subi no canteiro. Assim que eu subi no canteiro, uma chuva não. O carro sacudiu todo, aí que eu pensei assim, na hora que parou o carro, assim, acabei com o carro. Destruí o carro. Na hora que eu desci do carro, eu desci em cima de uma vala, né? Tinha até aqui assim meu joelho de água. Mas era água. E pra tirar o carro dali? Aí tava eu e esse meu amigo, né? Aí eu olhei assim o carro, dei uma volta no carro, vi que tava tudo bem, do lado esquerdo, tudo escuro, à noite, né?
tinha nenhuma sinalização, nada ali, tudo escuro, um perigo. Mas rodeei o carro, vi que estava tudo bem com o carro. A única coisa que aconteceu, entrou um graveto por dentro do para-choque, lascou o para-choque, né? Deu uma quebrada no para-choque traseiro. E entrou grama nos pneus, né? Pneu sem câmara, aí começou a vazar, começou a murchar os pneus. Um dos pneus, né? E eu bati no carro, bati a chave na chave do carro e o carro não pegava. Bati o carro não pegava. Meu Deus, fundiu o motor. Só que não dava nenhum sinal, né? Não dava nenhum sinal. Meu Deus, e agora? Como é que a gente vai sair daqui? Um lugar tudo escuro, no meio do nada. O que eu vou fazer? Não tem nem como chamar guincho aqui. Aí eu e esse amigo meu, forção, empurrão, conseguimos tirar o carro do barranco. Aí começou a empurrar o carro pra gente ir pro acostamento. Perigo, tudo escuro, chovendo. E a mão de Deus ali, né? Porque podia acontecer qualquer coisa ali. A gente empurrando o carro, podia acontecer qualquer coisa. Colocamos o carro no acostamento. E eu bati a chave, girava a chave, nada. Girava a chave, nada. Nada estava em contato. Dá pra expressar, vamos fazer o seguinte. Eu acho que esse motor vai pegar. Vamos descer aqui. Vamos andar aqui, ver se tem alguma descida. Aí se tiver descida, a gente faz o carro pegar no tranco. Aí começamos a andar. Aí quando a gente começou, conforme a gente ia andando assim, a gente começou a ver o farol dos carros, começou a subir. Aí, não tem como dar um tranco aqui não. E agora, o que a gente vai fazer? Aí alguma voz falou assim pra mim assim, ó. Vai lá. Verdade. Esse dia eu falei assim. Eu dei um grito bem alto. Falei assim, Deus, se o Senhor existe hoje, me ajuda. Dei um grito bem alto no meio da escuridão. Aí alguma voz falou assim, vai lá e liga o carro. Eu peguei a chave e falei pro meu amigo, falei assim, ô Everton, o carro vai ligar agora, você vai ver. Tentei lá, coloquei a chave no contato, bati a chave, o carro ligou. Esse dia eu falei, realmente, o Senhor existe. O Senhor é Pai, realmente o Senhor existe. Realmente a sua mão está comigo aqui nessa noite. Realmente foi o Senhor que me livrou de algo muito pior. Realmente foi o Senhor que me mandou baixar aquela velocidade. Realmente foi tu, Pai. Realmente o Senhor existe. Nessa noite, nesse dia, era final de junho de 2004. A minha fé foi restabelecida. E nesse dia eu voltei a acreditar em Deus. E nesse dia começou um processo de eu procurar uma casa para adorar a Deus. E eu comecei aquela coisa, sabe, aquela tristeza, aquela falta de motivação. Tudo isso começou a desaparecer na minha vida. Porque tudo que eu estava sentindo, na verdade, era falta de Deus. Esse vazio que estava dentro de mim era a falta de Deus. E Deus, Ele me livrou de entrar na depressão maior. Ele me livrou de me aprofundar na depressão. O que eu tive não foi uma depressão, mas foi um princípio. Eu estava lá quase, né? Estava nas portas da depressão. E Deus, Ele me livrou. E ainda nesse dia eu sem confiança nenhuma para dirigir, eu falei com meu amigo, você quer dirigir? Pra gente voltar, né? Porque a gente não vai mais pra Curitiba depois de sair. E ele tava com mais medo que eu. E eu já tive que voltar dirigindo. Irmãos, pense numa pessoa com medo. Eu tinha a sensação que toda curva que eu entrava, que a traseira saía. Toda curva que eu entrava, eu tinha a sensação que eu ia embora. Meu Deus do céu, me protege. Todas as curvas que eu entrava, meu Deus, me protege. Meu Deus, me protege. Eu estava muito sem confiança. Mas aí quando eu estava chegando em casa, a confiança já tinha voltado, já não estava mais com medo de dirigir. Já estava andando que nem louco de novo, né? Não foi trauma para mim. Mas aí eu comecei num processo de procurar a igreja. Em 2004, eu conheci uma pessoa especial, né? Só que a minha história com essa pessoa especial, ela não foi aquela história, sabe, de você olha para aquela pessoa e fala assim, essa é a pessoa que eu vou viver pelo resto da vida. Não. Eu conheci a Amanda em 2004, nós estudamos juntos, né? Só que eu olhava pra Amanda e falava assim, nossa, que menina chata. Ela me olhava assim, nossa, que cara estranho. E em 2004, no final de 2004 a gente começou a se aproximar, né? Ela começou a se aproximar de mim. Em 2005, nós caímos de novo na mesma sala. E ela veio se aproximar mais de mim em 2005.
E em 2005 vai, conversa vem. Em maio de 2005 nós começamos a ficar, né? Naquela época eu usava esse termo ainda. E começamos a se conhecer melhor, né? No 2005. E toda vez que muitas vezes conversava com a Amanda, e a Amanda vinha falar da igreja dela. E quando ela falava da igreja dela, alguma coisa assim, sabe, queimava aqui dentro. Alguma coisa queimava. Toda vez que ela falava da igreja dela. Eu já tinha ido no Universal, já tinha ido na igreja da minha mãe, que era uma igreja MCB, que é uma igreja grande lá em Osasco. Já tinha ido em outras assembleias, já tinha ido em várias igrejas, e nenhuma igreja tinha me agradado, nenhuma igreja. E eu tava procurando, né? Eu tava procurando um lugar para adorar a Deus, para ter esse relacionamento com Deus. E ela falava para mim nessa igreja, e aquilo me queimava por dentro, né? 2006, eu trabalhava fazendo um bico, né? Com meus primos. E eu fiquei 3 anos e meio fazendo esse bico. Em 2006, começou a ficar mais séria a coisa entre a gente. E esse bico era assim, ele funcionava de quarta a domingo. Então, no fim de semana eu estava trabalhando. E eu não queria aquilo. Aí começou a ficar mais sério. E quando eu já pensava, assim, quando eu casar, eu quero ter uma vida normal, né? Eu não quero trabalhar no fim de semana. Eu quero ter uma vida normal. E eu saí desse emprego, eu comecei a trabalhar eu saí desse emprego. E aconteceu que na semana que eu saí desse emprego, a Amanda veio conversar comigo. E ela não queria mais nada, ela queria vir para terminar comigo. E aquilo foi como um soco no estômago, sabe? Porque na mesma semana eu estava desempregado e a Amanda terminou comigo. Ela não queria mais nada comigo. Aí aqui vem uma coisa, irmãos, que eu sei que eu uso muito disso. E eu aconselho todo mundo a fazer isso. Quando a Amanda ela veio para terminar comigo, eu falei para ela aquele dia, assim, ó, você ainda vai gostar muito de mim. E é uma coisa que eu uso muito. Eu sou muito de profetizar. Eu vejo uma coisa e falo assim, isso aqui vai ser meu. Me lembro que eu estava trocando de emprego, eu ia trabalhar lá em Alphaville, né? Eu estava ainda participando do processo seletivo, eu passei em frente ao escritório que eu ia trabalhar, falei para a Amanda, semana, eu vou trabalhar ali. Então, irmãos, profetize. Profetize que a sua palavra ela tem poder. Profetize porque a palavra ela tem poder. Aquilo que sai da sua boca ela tem poder, então profetize. Se você quer algo, profetiza. Se você quer algo, profetiza que Deus ele vai te dar. Se você tem um sonho, profetiza nesse sonho, porque Deus ele vai te dar. Você também tem dom profético. Tudo aquilo que você falar, ele vai reverter ao seu favor também. Assim também como as palavras de maldição, ela também tem poder. Então cuidado, porque a Bíblia vai dizer que a palavra é uma faca de 2 gumes, né? Então a palavra ela pode tanto te abençoar quanto te amaldiçoar. Ela pode tanto te salvar quanto te matar. Mas profetize. E a Amanda naquele dia ela riu. Ela riu da minha cara, né? Ela riu. E esse dia eu fui pra casa tão triste, mas tão chateado, tão amargurado. E esse dia eu deitei na minha cama e eu chorei. Eu não sou muito de chorar, né? E na frente das pessoas então, não pode esquecer que dificilmente vocês vão me ver chorando. E eu chorei. E eu chorei, aquele dia eu pensava assim, eu não tenho emprego, eu não tenho mais namorada, como é que eu vou fazer agora? E eu senti aquele dia um calor, e como se fosse se alguém viesse e me beijasse aqui na testa, sabe? Me dando um conforto. Eu não sabia, mas isso já era Deus me confortando. Eu não sei como é que está o seu coração. Eu não sei se você hoje está triste, se você se sente entristecido nessa noite. Mas Deus ele vai aí. Deus ele vai te confortar. Ele vai confortar o teu coração. E Ele vai te dar o ânimo necessário para você voltar a sonhar, para você voltar a ter motivação, para você voltar a viver. Deus ele é contigo. Ele não te desampara. Pode todo mundo. A Bíblia vai dizer que pode até uma mãe se esquecer do filho que foi gerado no seu ventre. Mas Deus não se esquece de ti. Ele jamais se esquecerá de ti. Porque Deus ele é contigo. Deus ele te ama de tal forma, que Ele mandou o seu único filho para morrer por nós. E olha como que é lindo isso. Olha como é que é lindo isso. Jesus ele veio como unigênito.
Ele veio como único. Só que ele não retornou como unigênito. Ele retornou como primogênito. Sabe o que significa? Que você também é filho. Que você também tem poder de filho. Então, se você está entristecido, amargurado essa noite, Deus, Ele vai te visitar. Pode ter certeza que Ele vai te visitar. E Ele vai confortar o teu coração. E você vai ver como é que amanhã você vai acordar muito mais motivado. E você vai acordar muito melhor. Pois bem, Deus ele sempre dá uma estratégia pra gente, irmãos. E lembra que eu falei que quando a Amanda falava da igreja dela, alguma coisa me ardia no coração? Deus me deu uma estratégia. E eu comecei a cercar a vida da Amanda, a cercar de mim. Né? Eu comecei a deixar várias coisinhas, né, pra ela que lembrasse de mim. Então foi uma estratégia que Deus deu no meu coração. E eu comecei a deixar ali coisas que lembrassem de mim. Deixando coisas ali pra ela que lembrassem. Um som, CD. Sempre alguma coisa que lembrasse de mim. E foi uma estratégia que Deus me deu. E nesse meio tempo, eu perguntava pra ela onde que era a igreja dela. Ela pediu pra terminar, mas eu não deixei ela terminar, né? Eu continuei ali infernizando ela. Falei assim, não, você não vai assim, eu não vou deixar. Não vou deixar. E eu perguntava pra ela onde que é essa igreja, onde que é essa igreja. Ela não falava, não queria falar onde que era a igreja dela. Ela achava que eu tava indo pra lá por causa dela. Mas não, eu sentia no meu coração, eu sentia arder no meu coração que eu deveria ir pra lá. E ela não falava, não falava. Aí quando foi um dia eu falei assim, eu vou achar sozinha essa igreja. Ela me falou o bairro onde que era. Eu vou lá. Irmãos, eu juro pra vocês, eu não me perdi. Eu fui direto lá. Eu cheguei direto lá na igreja. Eu não conhecia o bairro. Mas eu desci a rua, entrei numa rua, desci e fui sair direto lá na igreja. E eu fui numa sexta-feira em que ela não estava, né? Mas eu já tinha ido lá, ela não sabe disso, mas eu já tinha ido lá na sexta-feira. Domingo, apareci lá de novo de surpresa. Quando ela aparece lá, ela abriu o olho desse tamanho. Como? Você que está fazendo aqui? Aí eu fui lá pra igreja. E como eu comecei a cercar né? Até na igreja eu tava, né? E eu acho que começou a surgir um sentimento diferente dentro do coraçãozinho dela. E eu acho que comecei a fisgar ali o coraçãozinho dela. Aí Deus me deu outra estratégia. Falei assim, agora você some. E eu sumi por uma semana. Nesse meio tempo comecei a trabalhar no SEAGESP também, né? Entrei no SEAGESP, comecei a trabalhar e eu manejava frutas. Eu trabalhava numa área que era de frutas exóticas. E eu manejava fruta. Fruta ali, manejava, né? E comecei a trabalhar lá no SEAGESP. Só que era um lugar que eu não gostava muito, né? Era muito como... Não era um emprego muito formal, essas coisas, eu não gostava muito. Mas comecei a trabalhar lá. E Deus falou pra mim assim, some. E eu sumi por uma semana. Por uma semana eu sequer liguei pra ela. Eu ia de casa do trabalho pra casa. E sequer liguei pra ela, sequer passei lá pra ver ela. Quando foi no sábado ela me ligou. Bateu a saudade. Yeah. Essa aí já tá na minha. E esse dia foi o dia que ela se apaixonou, de fato. Esse dia foi o fato que realmente, de fato, foi o dia que nós começamos a namorar realmente. Ela me ligou, tava com saudade, e eu fui lá ver ela. Esse dia nós tivemos era o aniversário de uma amiga nossa, né? Aí nós fomos pro barzinho lá na Vila Madalena. E esse dia, de fato, nós começamos a namorar. E eu comecei a frequentar a igreja que ela ia. E eu comecei a frequentar a igreja. Aí um dia me fizeram a pergunta, né? Um dia fizeram a pergunta no culto. Fizeram como se diz, o apelo. Aí nesse dia fizeram apelo. Irmãos, eu juro pra vocês, quando fez o apelo,
eu não percebi, mas quando eu menos me dei conta, eu já estava naquele caminho indo aceitar Jesus. 2006, março de 2006. Foi março? Não, acho que deve ter sido junho de 2006. Junho de 2006 eu aceitei Jesus. Quando eu menos me dei conta, eu estava no caminho, já estava lá na frente, falando aquelas palavras, dizendo que eu aceito sim Jesus como meu único, suficiente Salvador. E enfim eu aceitava Jesus. Oh, aleluia. Aquilo foi como se saísse um peso dentro de mim. E lembra aquela acusação do diabo? Que ele falava assim, que tudo que meu irmão fez, tudo que ele estava fazendo era culpa minha. Nesse dia que eu aceitei Jesus, isso começou a cair por terra. Porque aquele dia eu comecei a entender. Eu comecei a entender que tudo aquilo que o diabo me falava, ele não tinha poder. Tudo que aconteceu com meu irmão, independente de eu ter falado ou não falado para minha mãe, aconteceria de qualquer jeito. O que talvez aconteceria, ele não me contaria, e eu não ficaria sabendo de tudo. Mas independente de eu ter falado ou não com meus pais, tudo que aconteceu com meu irmão aconteceria. Porque não estava nas minhas mãos. Não estava nas mãos dos meus pais. Não estava nas mãos do meu irmão mais velho. Estava única e exclusivamente na mão do meu irmão. E ele fez uma escolha. E ele pagou por toda aquela escolha que ele fez. E eu não tinha nada com aquela escolha. Toda aquela acusação que estava sobre mim, toda aquela acusação que estava sobre a minha vida, toda aquela acusação que me oprimia, que todas as vezes que eu ficava sozinho, muitas vezes vinha aquilo na minha cabeça, que vinha me dizendo, é culpa sua, é culpa sua. Quando eu aceitei Jesus, isso começou a cair por terra. Isso começou a cair por terra. E o diabo ele não teve mais força na minha vida para me dizer que eu era culpado de tudo aquilo. Que eu não era culpado. Talvez eu errei sim por não ter falado com meus pais. Errei por ter sido cúmplice. Mas eu não era culpado de tudo aquilo. No domingo seguinte que eu aceitei Jesus, eu estava lá no fundo da igreja, né, no culto, assistindo o culto, e tinha o irmão pregando, né? E naquele dia o irmão, ele apontou para mim, né? O irmão ali, porque ele prestava de camiseta preta também. Eu sempre gostei muito de camisa preta. O irmão de camisa preta. É você mesmo que tá olhando para trás. É você mesmo. Aquele dia eu recebi a primeira profecia, né? Não foi uma profetada, foi uma profecia. Ele me dizia o seguinte: Deus tem uma grande obra na sua vida. E Deus está me dizendo hoje que um dia você vai estar aqui onde eu estou. E você vai levar a palavra de Deus para muitas pessoas. Você vai ser um futuro pregador. Esse dia Deus ele profetizou na minha vida. Que um dia eu estarei aqui onde eu estou e que eu levarei a palavra de Deus para muitas pessoas. Da mesma forma que Deus tem uma profecia na sua vida também. Demorou, irmão, demorou. Demorou 14 anos para se cumprir. Demorou. Sabe por que demorou? Porque demorou 14 anos para eu me colocar na presença. Para eu estar do jeito que Deus queria para que se cumprisse na minha vida. Não sei, de repente você deveria ter tido alguma profecia. Alguém já entregou algo para você que até hoje, se você até hoje não se concretizou. Por que será que não se concretizou? Será que era uma profetada? Será que era mentira aquilo? Vai se realizar. Se Deus falou, se Deus entregou para você, vai se realizar na sua vida. Só que tem em mente uma coisa: você tem um preço a pagar. Não vai ser de graça isso. Você tem que se colocar. Você tem que se colocar na presença. Você tem que se colocar do jeito que Deus te quer. Do jeito que Deus imaginou a sua vida. Você tem que estar dessa forma para se realizar na sua vida. Eu demorei 14 anos para que isso fosse cumprido na minha vida. E vai se cumprir na sua vida também. Nesse dia que ele entregou essa profecia para mim, no final do culto, me chamaram para fazer parte dos jovens.
Nesse dia eu passei a fazer parte dos jovens. E comecei a fazer parte dos jovens, ali do grupo de jovens. E começou uma fase na minha vida que foi uma fase muito gostosa. Tanto eu quanto a minha esposa, nós passamos a fazer parte dos jovens. E a gente tinha uns jovens que eram jovens assim, muito animados, era um grupo muito unido. E foi um período assim, muito gostoso, que eu tenho, quando eu volto para trás, que eu lembro desse período, eu tenho uma lembrança muito saborosa desse período, uma lembrança muito gostosa. No ano seguinte, 2007, eu não lembro o que aconteceu, não lembro porque eu levei a guitarra para a igreja. E o meu líder de jovens, ele viu, eu falei assim, você toca guitarra? Eu falei assim, toco. Oh, legal. Tem um aqui que toca violão, a outra ele canta, o outro toca bateria, o outro toca contrabaixo. E nesse dia, nós decidimos, vamos formar então um grupo de louvor? Vamos. Só que era uma igreja que não parava a música. Era uma igreja que os músicos iam música lá, acabava o final do culto, eles ficavam cantando música do mundo, na igreja. Então o músico ele era muito mal visto nessa igreja. Era uma Assembleia de Deus no Ministério Madureira, né? Era muito mal visto o músico lá, e não parava o músico. Entrava e saía, não parava o músico. Só que então a gente não podia começar esse projeto de qualquer jeito. Porque o músico ele era muito mal visto, muito mal falado. Nós fizemos um propósito. Nós oramos por 2 meses antes de começar a tocar. Por 2 meses nós oramos. Então, irmãos, toda vez que tiver algum propósito, se tiver algo, algum plano de Deus na sua vida, se ajoelhe e ora. Peça a direção de Deus. Tem uma passagem bíblica que explana muito bem isso, a passagem de Neemias, né? Que Neemias ele fica sabendo que Jerusalém está destruída. Neemias não conhecia Jerusalém, mas Neemias sabia da importância de Jerusalém, e Neemias sabia que Jerusalém é a cidade dos seus pais. E Neemias ele entristece muito o coração dele, e ele vai orar por 4 meses. Por 4 meses ele ora a Deus, e Deus dá uma estratégia para ele. Então, toda vez que você tiver algo, tiver algum plano na sua vida, se tiver um sonho, se ajoelhe e ore, e peça o direcionamento de Deus. Ele vai te dar o direcionamento. Nós formamos esse grupo, e todo mundo que era do grupo era do grupo de jovens. E foi um dos períodos mais gostosos da minha vida, foi um dos melhores períodos da minha vida. Era muito gostoso estar com aquelas pessoas, com aqueles jovens, com aqueles irmãos, era muito gostoso. Era muito bom esse período. Eu tenho muita saudade, assim, sabe? Uma saudade muito gostosa daquela época. Só que em 2008, aconteceu um problema na casa da minha esposa, né? A mãe dela casou e o marido dela não se dava muito bem com a Amanda. E acontece que a Amanda veio brigar com ele, e naquele dia eu pedi pra minha sogra assim, que ela tomasse uma posição, ou ela ficasse com o marido ou com a minha esposa. E naquele dia ela optou por ficar com o marido. Eu já estava há 3 anos, né, namorando com a Amanda. E eu falei pra Amanda essa semana, você vai ficar sozinha, né? Vamos fazer o seguinte, a gente noiva, e eu venho morar com você pra você ficar sozinha, e a gente já corre de noiva e já corre atrás do casamento. Só que a Amanda me achava muito imaturo. Ela achava que eu estava com dó dela, com pena dela. E nós noivamos, realmente nós noivamos, só que nós não nos casamos. Então o que aconteceu? Eu acabei saindo dos jovens e acabei saindo do grupo de louvor. Foi uma coisa assim, pra mim, muito triste, assim, que me entristeceu muito o coração. Aquilo veio assim, né, veio como um estômago no estômago pra mim. Só que a gente continuava indo pra igreja, né, todo domingo eu estava lá na igreja. E eu comecei até, né, eu tinha uma vida de Július, né. Eu comecei a trabalhar em 2 empregos também, eu trabalhava no Sergesp de segunda a sábado, e de sexta a domingo eu trabalhava nesse bico. No Sergesp eu já tinha sido promovido também. Eu já não embalava mais. Eu já trabalhava no caixa da empresa, né? Era como tesoureiro da empresa. Só que ainda eu tinha uma falta de confiança muito grande
grande. Por que Deus está pedindo para contar uma história aqui? Porque vira e mexe Ele me revisita. Deus me visita, Ele faz a revisitar todo o meu passado para Ele mostrar todas as vezes que Ele esteve presente na minha vida. E é isso que Deus vem dizer para uma pessoa nessa noite. Tem alguém que está entristecido, tem alguém que está se sentindo humilhado, tem alguém que está sentindo que não é capaz. Só que Deus está usando a minha história como exemplo para a sua própria história, para dizer que em muitas vezes na sua vida Ele esteve presente também. Vai lá, revisita a sua própria história. Olha lá atrás, tudo que Ele fez por você. É isso que Deus está querendo dizer. Muitas vezes você caiu. É isso que Deus me dizia. O cair é do homem, mas a levantar é de Deus. Por isso que Ele mandou eu contar a minha história aqui. Eu vou contar aqui, vou resumir, porque já está ficando tarde. Em 2010, eu tinha uma falta de confiança muito grande. Eu ainda achava que eu não seria capaz de ter uma casa. Eu ainda achava isso. Eu ainda achava que eu jamais seria capaz de ter um cargo de alta confiança dentro de uma empresa. Mas aconteceu algo em 2010, eu comecei a fazer faculdade. Assim que eu comecei a fazer faculdade, alguma coisa me falou assim, ó, lança um currículo. Tá bom, botei o currículo lá, lancei o currículo na currículo.com, que era o site. Primeiro currículo que eu lancei, me chamaram para fazer entrevista. Era basicamente, praticamente a primeira entrevista da minha vida, porque todos os outros empregos eram por indicação. Aí eu fiz a entrevista, e foi nesse processo dessa entrevista que eu passei em frente ao escritório dessa entrevista que eu estava fazendo, e eu falei com você, é aqui que eu vou trabalhar. Primeiro currículo, primeira entrevista, eu passei. Irmãos, isso abriu a minha mente. Isso abriu, assim, foi de uma forma tão... que eu, depois desse dia, depois que eu passei nessa entrevista, que eu recebi o sim para essa entrevista, foi como se fosse, ó, eu sou capaz de tudo. A partir de hoje, eu sou capaz de tudo. Nunca mais o diabo, ele falou no meu ouvido, falou assim, você não é capaz. Nunca mais ele falou assim, você jamais vai ser alguém na sua vida, você jamais vai ter um emprego bom, a sua família jamais vai ter uma vida boa. Depois disso, nunca mais ele foi capaz de fazer isso na minha vida. Foi a mão de Deus, irmãos. Foi a mão de Deus abrindo essa porta, foi a mão de Deus abrindo esse emprego, para que eu percebesse que eu sou capaz de tudo. Revisita o seu passado, olha aí. Veja se não teve algo que Ele fez por você que te deu confiança. É isso que Ele quer dizer. Ele mandou contar minha história hoje aqui. Eu não tenho uma história de alguém que já foi usuário de droga. Eu nunca fui um criminoso. Eu nunca passei por uma doença grave. Eu não tenho uma história assim para contar. Mas Deus me usou como exemplo hoje para que você possa revisitar o seu passado e você possa ver o quanto que Deus fez na sua vida. Você está caído? Não sei. Pode ser que você esteja caído. Pode ser que você esteja pensando que você não é capaz, que você nunca vai ser capaz de nada na sua vida. Mas Deus quer usar a sua própria história para te dizer que você é capaz de tudo. Aleluia! Que o diabo não pode na sua vida. Você é capaz de tudo, que o diabo não pode na sua vida. Depois disso, irmãos, eu fiquei nessa empresa 2 anos e 3 meses. Aí aconteceu uma coisa lá. Eu vou até contar esse testemunho também, eu vou até contar essa parte da história. Me lembro que janeiro de 2012, baixaram uma diretriz da empresa que não teria mais hora extra. E eu fazia muita hora extra. Eu tinha muita hora extra. Ao mesmo tempo que cortaram a hora extra, trocaram todo o sistema de ar-condicionado do prédio e eu precisava instalar. E eu precisei trabalhar um fim de semana inteirinho, das 7 à meia-noite, tanto no sábado quanto no domingo. E depois eu trabalhei também uma terça-feira até meia-noite e eu não recebi um centavo de hora extra. Aí eu falei pro meu chefe, né? Ele falou assim, ó, eu vou sair, tá? Porque eu pedi aumento também, não me deram aumento. Aí ele falou assim, eu vou sair. Ele, não, tudo bem. Mas só minha vida começou a fazer entrevista, tá bom? Beleza.
Só que eu não sabia que eu ia fazer entrevista todos os dias. Todos os dias eu fazia entrevista, todos os dias. Tinha dia que eu fazia 2 entrevistas, uma de manhã e uma tarde. E eu comecei a fazer entrevista, e aqui de novo veio a mão de Deus na minha vida. E não dava certo, 3 meses, irmãos, fazendo entrevista quase todo dia, 3 meses. Aí eu recebi uma ligação para fazer uma entrevista numa empresa ali em Alphaville, no Tamboré, né? Só que eu não sabia que era para logística. Se eu soubesse que era para logística, eu teria refutado. Eu falei, não, porque eu não tinha conhecimento de logística. E eu fiz a entrevista. Fiz essa entrevista, 16 pessoas para 3 vagas. Fiz a entrevista. Passei na entrevista. Passei na entrevista. Quando eu estou assinando as papeladas, né? Eu estou preenchendo os documentos, fazendo um teste psicotécnico. Aí a menina da RH me fala assim, ó, então, é temporária. Hã? É temporária. Só que eu já tava resistindo à ousadia. Eu perguntei pra ela assim, tem chance de efetivação? Ela falou assim, tem. Só que eu já tava resistindo à ousadia, porque Deus ele nos dá ousadia. Deus ele nos enche de confiança, ele nos dá ousadia. Eu já tava resistindo à ousadia da confiança. Eu falei assim, então tá bom. Eu vou ser efetivado. Então tá bom, eu vou ser efetivado. Olha só a ousadia, irmãos. Um emprego temporário para logística, que eu não tinha experiência. Olha só a ousadia. E eu fui pedir as contas e comecei a trabalhar nessa empresa. E pela honra e glória do Senhor Jesus, eu fiquei 8 anos e 10 meses nessa empresa. Aleluia. Dessa empresa eu fui assistente administrativo. Com 1 ano de empresa, eu fui promovido em analista pleno. Mudei para Juiz de Fora, eu e a Amanda. Mudamos para Juiz de Fora. Trabalhei que nem um doido lá em Juiz de Fora. Depois me transferiram aqui para Louveira. Fiquei 6 anos aqui em Louveira. De analista pleno eu fui para analista sênior. Da analista sênior para especialista. Olha a minha trajetória, como foi uma trajetória rica, e foi a mão de Deus. A mão de Deus esteve comigo todo esse tempo. E agora recentemente, né, eu pedi as contas para ir para uma outra empresa, mesmo cargo de especialista, só que com um salário maior. Então vejam, irmãos, vejam como é que Deus age na nossa vida de uma forma muitas vezes simples e silenciosa. De forma que Ele vai tirando todas as nossas angústias, toda a nossa tristeza. Ele vai agir na nossa vida de forma que vai tirando todas as nossas incertezas. Ele vai nos dando ousadia, Ele vai nos dando confiança. Perdão. E é por isso que Deus me colocou aqui hoje para te dizer: revisita o seu passado. Se você hoje está passando por algo, olha lá no seu passado. Vai revisitando o seu passado. Eu vejo a mão de Deus desde o ventre da minha mãe. E eu vejo Deus interferindo na minha vida desde os 7 anos. Eu não sabia, mas Ele já estava lá nos meus 7 anos, interferindo na minha vida, me fazendo tomar confiança, me fazendo mudar. Talvez você esteja triste, você esteja amargurado, mas Deus Ele me colocou aqui hoje para te dizer: volte no seu passado e veja tudo que eu fiz por você. Esse tempo atrás, né, desde que minhas filhas nasceram, em 2012, eu comecei a passar por um processo muito difícil, um processo financeiro muito difícil. Ao ponto de eu chegar para Amanda e falar assim: Amanda, eu não sonho mais. Eu não tenho mais sonhos. Aí esse dia que eu falei para Amanda que eu não tinha mais sonhos, poucos dias depois, era um domingo de manhã, umas 7 horas da manhã, eu ouvi uma voz assim, né, uma voz falando assim: volte a sonhar. Aleluia. Volte a sonhar. Volte a sonhar. Aí eu voltei a dormir, aí aquela voz me incomodava: volte a sonhar. Volte a sonhar. Ai meu Deus, aí eu levantei, fui lá pro escritório, me ajoelhei e comecei a orar para Deus. E Deus começou a falar comigo. E Deus falava para mim assim: volte a sonhar que os seus sonhos não são meus. Volte a sonhar que os seus sonhos não são meus. Não são teus os seus sonhos. Volte a sonhar. Olha o seu passado. Olha os seus sonhos que eu realizei por você. Por acaso não estava
com você em cada sonho seu, volte a sonhar. E Deus me falou mais, falou assim, sabe por que eu não vi em sonho para você? Sabe por que eu te acordei? Porque o sonho, ele é referente à esperança. Ele se arremete à esperança. A esperança, ela é um tipo de fé. Se você não tem sonho, você não tem esperança. Se você não tem esperança, você não tem fé. A sua fé está fria. Você está frio. Então Deus nessa noite está me usando para dizer para crente, volte a sonhar. Aleluia! Volte a sonhar. Volte a sonhar, porque você não sonha sozinho. Esse sonho é seu. Esse sonho está no coração de Deus. Esse sonho é seu. Esse sonho foi inspirado por Deus. Volte a sonhar. Volte a ter intimidade com Deus. Deus está colocando sonhos no coração de pessoas nessa noite. Mas talvez tem pessoas que falam assim, eu não sonho mais, eu não tenho mais esperança, eu não tenho mais sonho na minha vida, eu não tenho mais perspectiva de futuro. Mas não só que eu aqui para falar, volte a sonhar. Porque você não está sozinho nessa caminhada. Você não está só, Deus está contigo. Esse sonho que você tinha, aquele sonho que você tinha, resgate ele, porque esse sonho não é só seu. Esse sonho também é de Deus. Em nome de Jesus eu digo para você, volte a sonhar. Em nome de Jesus, volte a sonhar. Amém? Amém? Tudo que eu passei na minha vida tinha um dedo de Deus. Tudo que eu passei nos momentos mais difíceis, naqueles momentos que eu achava que eu não tinha saída, tinha um dedo de Deus. Eu sou melhor que ninguém? Eu sou melhor que todo mundo? Não sou. Eu sou melhor que ninguém. Eu sou o caçula, eu sou o melhor da casa. Mas Deus, Ele sempre me abençoou. Porque eu sou melhor que os outros? Não, porque simplesmente porque Ele é Deus. E Ele tem prazer em te abençoar. Ele tem prazer em te ver feliz. Ele tem prazer em estar junto contigo. Ele quer ter uma intimidade contigo. Ele quer falar contigo de forma única. Ele quer te dizer, volte a sonhar, filho. Sonhe. Não, vai lá, sonhe. Aquilo que você acha que não é quem precisa pra você, Deus está te dizendo, vai lá que eu estou contigo. Você é capaz, vai lá. Glória. Ele mandou contar a minha história aqui nessa noite. Vou te dizer que você também tem uma história. Vou te dizer que a sua história também é repleta de dedos dele na sua vida. A sua história também é repleta de bênçãos. Talvez você fale assim, mas eu nunca vi Deus agir, eu nunca posso agir sim. Se você está vivo, se você respira até aqui, Deus agiu sim na sua vida. Deus esteve contigo. Em cada momento difícil seu, Deus esteve contigo. Volte e revisite seu passado, você vai ver isso. O cair é do homem, mas a levantar de Deus. Por isso que Deus colocou essa palavra no meu coração. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e Ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Talvez você tenha caído, mas a palavra vai dizer aqui que ainda que você caia, você não ficará prostrado. Você não caiu para ficar de joelho no chão, não. Você caiu para Deus te levantar. Glória! Deus tem o controle de tudo. Ele sabia até que você ia cair. E por causa disso, Ele já planejou o seu levantar. Deus vai pegar para sua mãe e vai te levantar. Amém? Amém? Amém. Fique com essa palavra, irmão. Fique com essa palavra. Em nome de Jesus. Você pode cair, mas Deus vai te levantar. Se você tem dúvida disso, olha o seu passado, você vai ver quantas vezes Ele te levantou. Não foram poucas vezes, foram muitas as vezes que você saiu e que Deus te levantou. Amém? Fica com essa palavra em nome de Jesus. Eu agradeço essa rica oportunidade. Amém.
Vou estar olhando os comentários ali, né? Pedido de oração, possivelmente. Mandaram bastante mensagem lá na página, pessoal lá da página. E Deus vinha tocando no meu coração durante a administração do nosso irmão Alan, que a gente passa por muitas situações. Passou um filme na minha cabeça, pastor. Eu não contando a história dele, passou um filme. Eu acho que a gente tem basicamente, praticamente a mesma história, só de um modo diferente. Mas que, por mais que seja luta, a gente passe, que a gente venha passar, a gente possa estar na presença do Senhor, a gente possa estar firme, porque não existe outro caminho a não ser nosso Jesus Cristo. Por mais que você esteja, possa estar afastado do caminho do Senhor, você pode estar afastado de Jesus, né? Ou achar que está afastado, mas Deus, Jesus, Ele está todo momento com você, todo momento, porque Ele nos amou tanto, que Ele deu o seu único Filho para que morresse por nós e que nós pudéssemos ter a certeza da nossa salvação. Amém? Me ajuda ali, aquele celular de baixo, dá uma ajudada, pode falar mesmo. Dá uma olhada aí nos comentários. De oração, algo específico do tipo, para a gente poder. Onde é que eu vou entrar aqui? Só descer um pouco. Eu tenho coragem de ele fazendo. Tá mostrando só está a ver. Tá vendo? Acho que no de cima aqui dá pra ver. Ah, dá, depois já, tá aqui. Fernandinho Belamar. O Michele pode ficar. Dá uma olhada aí. Camilo Castilho. Camilo pedindo visita não. A gente vai, Camilo, pode deixar. A Bezerra, amém. Bezerra, Lia, grande abraço, Lia, Deus abençoe também. Bela noite. Deixa eu ver agora na página da igreja. Muita coisa. Na próxima live eu vou ficar só museando lá. Bastidores. Se você tem algo, eu pedir para o Senhor, quer colocar em oração, manda para a gente aí na página da igreja ou no grupo da célula. A gente também está transmitindo lá no Facebook, tá? A gente vai estar orando aí por essa situação que a gente se encontra. A única coisa que a gente podemos fazer é orar ao Senhor para Ele nos dar a vitória. Depois a gente vai estar olhando, né, pastor? Ele vai estar colocando lá. Pastor, você pode estar finalizando? Em nome de Jesus? Fazendo aquela oração. Glória a Deus, queremos louvar a Deus mais uma vez pela vida de cada um dos irmãos que se dispôs aqui, falando, trouxe essa palavra, esse testemunho. Nosso irmão José, que está transmitindo aí pelo projeto, né, da célula, nosso irmão Michele, nosso irmão Léo, nosso músico da nossa igreja, a Rose também está aqui, o nosso irmão Fernando, que também está transmitindo aí pelo canal do YouTube, e a gente hoje também transmitimos pela página da nossa igreja. Eu creio que essa palavra, esse testemunho tocou sobre o seu coração, e Deus, Ele colocou você aí do outro lado de uma forma planejada, não por você, mas por Deus. E eu não posso deixar de fazer esse convite, mesmo estando distante fisicamente. Quem sabe hoje, você ouviu esse testemunho, você falou: nossa, eu passei por isso, eu fiz isso. Você esteve com esse celular nas suas mãos, você nem entendeu o porquê. Eu quero te fazer um convite, quem sabe é o melhor. Você já recebeu vários convites, mas esse é o melhor convite que você pode receber. É o convite de você aceitar Jesus, ou o convite de você retornar, de você voltar para a presença do Senhor. O seu passado é de milagre, o seu presente é de milagre, e o seu futuro Deus já fez milagres. Alabadalá.
nessa noite. Se você quer voltar, se você quer retornar, se você quer aceitar esse Deus que foi pregado, esse Deus que foi levado até você, Ele quer mudar a tua vida, Ele quer mudar a tua história, Ele quer fazer coisa nova sobre a tua vida. Ele tem um sorriso preparado, na onde é luto, aonde é choro, aonde é lágrima. Deus, Ele tem alegria, Deus, Ele tem vida, vida para derramar, vida para tirar. Ó Deus amado, Deus querido, fiel, Senhor, está aqui os teus filhos, teus servos que se transmitiram a tua paz, a tua alegria sobre cada coração. Senhor, se tem alguém, ó Pai, do outro lado, quem sabe chorando diante da tua presença, quem sabe de joelho, porque precisa urgentemente de um milagre, porque precisa lá para nascer de uma resposta, Senhor, da tua parte. Nessa noite eu quero profetizar, Senhor, que aonde, ó Deus, a dor, Senhor, levará abundância, aonde a escassez, Senhor, levará alegria, aonde, Senhor, acabou a esperança, o Senhor recorda dessa noite, o Senhor traz a existência, a palavra da fé, porque Tu és o Deus que restitui, Tu és o Deus que restitui sonhos, Tu és o Deus que restitui projetos, Tu és o Deus que restitui história, Tu és o Deus que leva esperança aonde assim acabou, Pai. A cada vida, a cada família, aonde essa palavra chegou, onde chegará, aonde, ó Deus, os louvores que foram entoados chegaram, aonde tem uma família que precisa de um milagre, aonde tem, ó Pai, uma família, uma casa, aonde tem, ó Deus, pessoas que precisam e necessitam. Meu Deus, nós pedimos a tua bênção, pedimos a tua graça, que o teu amor se venha alcançar a cada vida, que a tua bondade e bênção seja favorecida sobre cada um dos teus filhos, das tuas filhas nessa noite.